de um material, né, nesse contexto do herbário, que nós estamos iniciando, na verdade, essa coleção que deve ser, então, incorporada às coletas botânicas. É a coleção de pólen, é a palinoteca. Então, eu trouxe alguma coisa para situar esse trabalho, e vocês estão vendo pelo título que é uma atividade bem específica, na verdade. É uma linha de pesquisa que tem sido utilizada, então, partindo-se dessa ferramenta. Então, a palinoteca, na verdade, é uma coleção de lâminas de microscopia permanentes contendo grãos de pólen ou esporos. No nosso caso, são os grãos de pólen. E o objetivo seria, então, gerar e subsidiar pesquisas científicas. Quais pesquisas científicas são essas? Eu coloquei aqui algumas das aplicações de uma palinoteca, em geral, né? Então, uma delas, por exemplo, apoiar uma análise filogenética e biogeográfica em estudos taxonômicos e a partir da taxonomia se chegar, por exemplo, à filogenia e biogeografia das plantas. Estudos arqueológicos, né? Esses estudos, por exemplo, são possibilitados graças à preservação do material polínico, principalmente a parte externa, a exina dos grãos de pólen, né, que tem uma resistência muito grande e que possibilitam diferentes aplicações, vamos dizer. Então, a identificação de um material polínico pode ser de interesse arqueológico, né? Existe um interesse também médico com relação à alergologia. Então, ter uma coleção de pólen também pode ter um interesse na saúde, né? A identificação de fontes que produzem essa alergia, por exemplo. A melissopalinologia é uma das possibilidades de uso, então, dessa ferramenta. E é isso que eu vou falar mais, que está dentro da minha área. Mas tem outras ainda. O uso, por exemplo, na paleontologia ou na palinologia forense. Então, em todas essas possibilidades, uma palinoteca é útil, é importante, né? Essa coleção dos grãos de pólen preservados em lâminas permanentes. Bom, com relação à infraestrutura nossa aqui na UENF, ela ainda é inicial, a infraestrutura da palinoteca. Ainda não existe uma sala física, uma estrutura física específica para a palinoteca. Então, o que nós temos feito essas lâminas acondicionadas em lugar, né, ideal, com controle de umidade, temperatura, em armários apropriados, e alguns equipamentos que são utilizados para a confecção das lâminas e para análise, visualização, fotografias dessas lâminas. Essa infraestrutura, por enquanto, ela está localizada no setor de ecologia experimental. Sou eu, praticamente, que tenho interesse, né, e por isso que eu estou aqui falando para vocês e uso isso como uma ferramenta. Mas, logo em breve, a gente está com o planejamento de um prédio específico de coleções, onde a palinoteca vai estar, então, acoplada ao herbário. Então, eu trouxe algumas ideias por que é importante essa palinoteca na melissopalinologia. Então, essa melissopalinologia é uma aplicação onde a gente vai estudar os grãos de pólen relacionados com as abelhas. E por que é importante isso, né? É importante porque as abelhas são essencialmente visitantes florais, são os principais polinizadores das angiospermas, em termos de número de plantas que dependem, né, desses polinizadores, e elas dependem essencialmente desses recursos florais. Um desses recursos é o pólen. Mesmo quando ela vai em busca de outro recurso, aqui, por exemplo, ela está buscando pólen, né? É uma flor de solanácea, aqui especificamente são flores cultivadas, então a berinjela, o feijão e o pepino, por exemplo, são espécies de plantas polinizadas por abelhas. Mas tem espécies nativas também, uma passiflorácea aqui, e aqui, sinceramente, eu não sei
a identificação, mas é uma espécie da restinga, e que são também visitadas por abelhas. Esses casos, o que acontece? Uma visita, seja para coletar pólen, seja para coletar néctar, é o caso que a gente está vendo aqui, a abelha acaba se sujando com o pólen. Então, esse pólen no corpo da abelha é um registro importante para a gente dessa interação planta-polinizador. Então, em um ciclo de vida da abelha, a gente tem dois pontos principais de fontes desse pólen. Um deles é quando a abelha está na flor, é o que a gente está vendo aqui, ela tem estruturas que carregam esse pólen e, além do pólen que está sendo transportado, o pólen que adere a diferentes partes do corpo, né? Essa é uma fonte de pólen que a gente tem. E a outra fonte é o próprio ninho da abelha, a célula de cria, onde ela leva e alimenta as larvas da cria com esse material. Então, essas duas fontes são fontes muito importantes para quem estuda a interação planta-polinizador, justamente porque é uma maneira indireta de se saber quais plantas esses insetos estão visitando, né? Através do conteúdo de pólen no corpo e do conteúdo dentro da célula de cria. Então, o que nós podemos fazer, e o que a gente usa, então, essa ferramenta, é analisar quais as fontes desse pólen nesses dois momentos do ciclo de vida, né? Do pólen que está no corpo e do pólen que está lá dentro da célula. Através, por exemplo, da localização desse pólen, a gente pode, então, também definir, ou entender, né, melhor dizendo, se ele é um polinizador ou se ele simplesmente está tirando o recurso e não está polinizando. Então, dentro do processo, a primeira coisa que a gente precisa é ter uma referência, porque não adianta eu ter um material coletado das abelhas ou dos vinhos, e aí vou fazer o que com esse pólen, né? Então, a construção de um catálogo polínico é o primeiro passo, e é isso que a gente está iniciando a fazer aqui na UENF. Então, dentro desse processo, a partir das essicatas ou a partir de material fresco, ou de material de botões, né, em início, estão quase se abrindo, nós coletamos o pólen, esse pólen é retirado, aqui no processo sendo retirado das anteras, ainda fechadas, montamos, passamos então esse material através de um processo químico, que é o processo de acetólise, que vai retirar, basicamente, a parte interna toda do pólen, ficando só a exina, que é a parte externa, que, através da ornamentação, do tamanho, da morfologia desse grão, isso é característico, então, da espécie, né? Esse material é montado em lâminas, e essas lâminas, então, que são lâminas permanentes, montadas de forma permanente, que ficam na coleção, né? Por outro lado, então, nós temos que fazer o mesmo com as amostras que nos interessam identificar qual é a fonte. Então, a partir das pernas, aqui a gente está vendo uma apis mellifera, né, comum, a abelha de mel, ela transporta aqui na perna, essa outra abelha nativa também transporta bastante pólen na perna. O que a gente faz é retirar esse material, montar as lâminas com a mesma metodologia e então compará-las com o laminário de referência. Então, especificamente no estudo, na melissopalinologia, o nosso interesse grande é identificar essas fontes, né, para as abelhas e entender um pouco melhor a relação das abelhas ou de outros polinizadores com as plantas. Então, de novo, aqui são alguns tipos de ninhos que a gente usa para retirar esse material, as várias espécies de abelhas que a gente tem estudado, e até em ninhos de abelhas sociais também, aonde, ao invés de colocar em células de cria, elas colocam em potes específicos, destinados especificamente para coletar, para armazenar o pólen. E isso
gera alguns estudos importantes, né? Por exemplo, essa daqui é uma prancha que resultou dos tipos polínicos utilizados por essas 5 espécies. Isso daqui foi o tema de uma dissertação desenvolvida e defendida no final do ano passado por um aluno, onde essas 5 espécies simpátricas, nós tínhamos então o interesse de saber se esse nicho alimentar delas se sobrepunha e de que maneira se sobrepunha. Visualizar as visitas das abelhas às flores é um processo bastante complicado. Então, utilizar essa ferramenta, né, utilizando o pólen que elas carregam, isso nos facilita bastante a vida e pode gerar, por exemplo, teias de interações que são muito importantes para se entender como que estão ocorrendo essas interações entre as abelhas e as plantas, a partir do pólen coletado por esses insetos. Então, a situação atual, a gente tem um laminário inicial, né? Esse laminário de referência, na verdade, é bem direcionado a esses trabalhos específicos que eu tenho tido maior interesse. Então, são 100 espécies, em torno, né, de 100 espécies com o laminário de referência feito, e essas lâminas das abelhas, cerca de 10 gêneros, várias espécies de cada um desses gêneros, a gente tem material retirado e montado em lâminas. Isso é o início, né? Na verdade, é uma amostragem ainda muito pequena, mas que através desse laminário de referência, isso pode vir a servir para outros tipos de trabalhos, e não só específicos com relação a polinizadores, né, mas que podem vir a subsidiar diversas outras pesquisas a partir do momento que a gente tenha isso avançado, esse catálogo de referência, né? Então, as nossas perspectivas justamente são investir nesse catálogo a partir do laminário de referência, ampliar esse acervo e tê-lo, então, sob as condições adequadas em termos de catalogação dentro de um sistema universal, né, utilizado nas palinotecas. Então, eu queria agradecer ao Otávio e à Ana, que me forneceram algumas fotos, tá, para essa apresentação, e estou disponível aí para qualquer pergunta. Obrigada.